Eu vou responder para vocês agora uma pergunta muito bacana que me fizeram, porque eu acho que ela vai conseguir clarear um pouco essa questão da autoestima, né? Uma mãe me perguntou como eu faço para aumentar a autoestima do meu filho sem fazer com que ele fique convencido. Bom, vamos lá, porque a gente precisa primeiro saber o que é autoestima. Então, eu vou falar tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar inspirada na aula que eu tive com a Magda Gomes Dias, do The Boss, Moms The Boss, da parentalidade positiva. Eu fiz uma aula maravilhosa de autoestima com ela e é uma aula que eu quero muito espalhar para as pessoas, porque realmente muda o nosso olhar sobre a autoestima. Primeiro, o que é autoestima? A autoestima é uma estima que a gente tem por nós, né? É aquele carinho, afeto, respeito que temos por nós mesmos. Então, quando você estimula essa autoestima nos seus filhos, a Magda costuma falar que existem 6 pontos para manter uma autoestima em equilíbrio, né? Então, a autoestima não é só uma autoimagem, não é só a autoconfiança, né? Quando essa mãe me pergunta como fazer para aumentar a autoestima do meu filho sem que ele fique convencido, as pessoas com autoestima equilibrada, elas não são convencidas, né? Pelo contrário, as pessoas convencidas, provavelmente não têm uma autoestima equilibrada. Então, a autoestima tem 6 pontos muito importantes, que é a autoconfiança, a autodisciplina, a resiliência, a capacidade de comunicar, o respeito por si e pelo outro e a autoimagem. Então, você precisa trabalhar esses 6 pontos para poder ter uma autoestima equilibrada. Sempre lembrando que esses 6 pontos, né, essas 6 competências que levam a uma autoestima equilibrada, ao longo da sua vida e às vezes até ao longo do dia, elas vão estar variando, né? Então, quando essa mãe me pergunta isso sobre a criança convencida, ela trabalhando a autoestima desse filho e para que com medo dele virar uma pessoa convencida, ela deve estar pensando muito no elogio. A gente deve evitar o elogio. O elogio não aumenta a autoestima dos nossos filhos. Gente, muita atenção nisso, né? A autoestima ela é formada por essas 6 competências, né? E o encorajamento funciona muito mais, né? Sabe, querer fazer com que aquela pessoa, aquela criança ou aquele adolescente queiram se superar, né? Queiram melhorar a cada dia. Então, como você vai estimular essas 6 competências? A autoconfiança, por exemplo, você vai fazer com que ele tenha fé nele mesmo, né? Você vai propiciar autonomia, você vai incentivar que ele faça as coisas por ele. E todas as vezes que ele desanimar e achar que não consegue fazer, você incentiva, você estimula, você encoraja, né? A autodisciplina é uma coisa que também precisa ser trabalhada, né? Aquela coisa de esperar. Ensinar o filho a esperar, né? E hoje eles não conseguem esperar, eles querem tudo muito rápido. Então a gente vai ensinar para eles a esperar o momento certo, esperar para fazer aquilo que se ele esperar vai ser uma coisa melhor para ele. Então isso é autodisciplina. Pensar mais a longo prazo ou a médio prazo, não pensar numa satisfação imediata, né? A resiliência é aquela capacidade de passar por problemas e voltar à sua natureza, de passar por coisas ruins, sabendo que depois tudo vai ficar bem. Então, trabalhar isso nas crianças, né, e nos adolescentes, mostrar que os caminhos, no caminho que ele vai percorrer vão ter tropeços, vão ter coisas difíceis, mas que ele vai conseguir superar e que ele é capaz de superar. Também encorajando, também mostrando e dando exemplo, né? Quando temos resiliência, quando passamos por problemas, enfrentamos os problemas e saímos melhores daqueles problemas, ou então reconstituídos, a criança vê, o adolescente vê e segue o exemplo. A capacidade de comunicar aquilo que sente e aquilo que quer, né? Isso isso é inteligência emocional. É mostrar para a criança que ela pode falar o que ela sente, ela deve falar o que ela sente e ela deve falar o que ela quer, né, diante daquilo. Ela pode falar aquilo que não agrada, ela pode falar como que ela está se sentindo diante daquilo que ela está vivendo, né?
que é a inteligência emocional. O respeito por si e pelo outro, ensinar a criança a se respeitar, o adolescente a se respeitar. Não faça nada que te desagrade, né? Se está te desagradando, fala que está te desagradando. Respeita você e respeita o outro com as limitações do outro, com o olhar do outro, com o comportamento do outro. Quando a gente aceita a gente mesmo, a gente tem mais facilidade de aceitar o outro do jeito que ele é. E o último, a autoimagem, que muitas pessoas confundem também. É autoestima com autoimagem, se sentir bom, se sentir bonito, se sentir inteligente. E é aí que deve vir a dúvida maior dessa mãe, né? E qual é esse fiozinho, assim, esse limite entre se achar o máximo, se achar super poderoso e ter uma autoestima equilibrada, né? Então a autoimagem ela é formada nas crianças a partir do modelo feminino. Então a gente precisa cuidar da gente, né? As mães precisam se cuidar, isso é muito importante, a gente sempre fala isso. A gente precisa olhar para a gente, cuidar da gente, tentar trabalhar a nossa felicidade interior, porque isso faz parte da formação também da imagem que os nossos filhos vão ter deles mesmos. Lógico que depois tem os relacionamentos, as vivências, as experiências que vão viver, mas é muito importante esse modelo nos primeiros anos de vida, que é o modelo feminino, que normalmente é a mãe, mas nunca confundam a autoestima com autoconfiança ou autoimagem, é muito mais que isso. É muito mais que isso. E a gente não fala de uma autoestima, a gente fala de uma autoestima equilibrada, porque ela precisa dessas 6 competências equilibradas. É isso. Obrigada, Magda, você é uma inspiração para mim todos os dias.